Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Educativa. E olha, nós estamos já na segunda temporada desse podcast e vocês podem ver que o nosso cenário teve algumas mudanças, nós também estamos um pouco diferente. Então, espero que vocês gostem desse formato que a gente construiu com muito carinho para o ano de 2025. Bom, a Educativa também está trazendo algumas novidades. Olha, gente, já são mais de 60 cursos na plataforma, trazendo inovação, tecnologia, marketing, diversas questões relacionadas até à instrumentalização da avaliação pedagógica junto ao professor. E olha, a gente hoje trouxe um convidado muito especial, uma convidada, que é a professora Daniela Mendonça. A professora Daniela Mendonça é gestora dos anos finais, ensino médio e internacional e também atua na direção escolar. Então vai ser um papo muito gostoso, a gente vai trazer vários pontos relacionados à própria gestão, à formação e outras questões relacionadas também à escola Penlife. Dani, é um prazer recebê-la, viu? Muito obrigado por ter aceitado o convite. Prazer é meu, uma honra estar aqui conversando com vocês, compartilhando um pouco, né, da nossa experiência e falando também um pouquinho da Penlife International School. Dani, vamos começar falando então um pouquinho sobre você. Me conta um pouquinho sobre a sua carreira profissional. Tá bom, vamos lá. Eu sou formada em letras, português e inglês. Sou nascida em São Paulo, mas criada no interior de Minas Gerais. Eu sou do Triângulo Mineiro. Então, me formei em letras, português e inglês, né, na minha cidade. Sempre gostei muito das linguagens, né? Desde pequena, ali tinha um sonho de ser professora. Então, minha primeira graduação, letras, e aí comecei a lecionar, era professora, né? Sempre de ensino fundamental, anos finais e ensino médio. Então, era professora de português e inglês, redação para cursinho pré-vestibular. Logo mais veio a necessidade e vontade, né, de conhecer um pouco mais da pedagogia para entrar aí no campo da educação infantil e fundamental. E os caminhos, aí, a experiência de sala de aula foi me levando para o caminho da língua inglesa, especificamente. Então, aí larguei um pouquinho o português e fui me especializar na língua inglesa, na metodologia de ensino de língua inglesa. E aí, né, foi onde aconteceu a maior parte da minha carreira, né? Como professora de língua inglesa. E aí vieram algumas propostas de assessoria, ali há uns anos atrás, quando houve aquele boom, né, das escolas bilíngues. Eu comecei a trabalhar como assessora de programas bilíngues para aquelas escolas que não nasceram bilíngues, mas que queriam ter um programa bilíngue forte, né, para o seu público. Então comecei aí na parte de assessoria, ainda em sala de aula, e isso foi crescendo, tomando o meu tempo. Então acho que foi aí que eu comecei a entrar no campo da gestão. Assessorei, né, trabalhei em algumas escolas de idiomas como assessora de programas bilíngues em escolas regulares. Então aí também um passo, né, para a escola regular, saindo da escola de idiomas para a escola regular. E foi aí, eu até não falei quando eu voltei para São Paulo, né? Faz 20 anos que eu já retornei para São Paulo, então assim, né? Continuando aí nesse percurso da língua inglesa. Na pandemia, né, bem em meio à pandemia, no auge, ali, julho de 2020, veio a proposta da Penlife para eu coordenar o Departamento de Educação Internacional. Que legal. Então, a minha história na Penlife começa no Departamento de Educação Internacional. Então, começamos o trabalho ali com as professoras de língua inglesa, com o programa internacional, né? A Penlife International School é uma escola internacional que certifica os alunos, né? Dani, se você me permite uma pergunta, até uma curiosidade. Você mencionou a questão do programa de inglês, né? E da escola internacional. Qual é a diferença de uma escola que tem um programa bilíngue e uma escola internacional, que é o caso, por exemplo, da Penlife? Sim. Bom, existem as escolas bilíngues, que são aquelas que ensinam conteúdos em língua inglesa. Perfeito. Né?
Então, eu falei, a escola bilíngue nasce bilíngue, né? Então, já tem a proposta do ensino bilíngue, que ensina ciências, matemática, outros conteúdos em língua inglesa, além de desenvolver a língua também. Os programas bilíngues vieram como solução para aquelas escolas que não tinham o título de escola bilíngue, né? Então, os programas bilíngues traziam formação de professor, o assessor observava a aula, como acontecia a aula, né? Como o professor ministrava a aula de inglês, dava ferramentas para que o professor fizesse uma formação bilíngue ali com os alunos, né? Mas que não necessariamente se tornasse uma escola bilíngue. A escola internacional é um plus, digamos assim. É o plus então, a mais. Então, é o plus. Por quê? Além da gente ensinar conteúdos em inglês, porque a gente também ensina, a gente certifica os alunos internacionalmente. Então, por que esse plus? Então, a gente tem tudo que a escola bilíngue tem e a gente também, os alunos também cursam, né, as matérias do currículo americano. Então, quando eles chegam no 9º ano, eles estudam os conteúdos obrigatórios da high school americana e aí, no final do 3º ano do médio, eles estão certificados na high school americana. Que legal! Então, Agora eu entendi o plus. É o plus. um Então, plus. eles recebem o diploma de high school americana. Nossos alunos recebem 2 certificações, na verdade, lá no final do 3º ano do médio. Então, o certificado de conclusão de curso, né, do ensino médio brasileiro e o diploma de high school americana. Nossa, que bacana! E, Dani, até aproveitando, eu já estudei um pouquinho sobre essa questão do inglês e tem uma questão que é o EFL e também tem o CLIL nesse processo. Quando a gente fala de um programa bilíngue ou uma escola internacional, eles costumam utilizar essas nomenclaturas? Tem alguma ou não? A escola tem liberdade para utilizar da melhor forma? Sim, na sua maioria, as escolas bilíngues adotam a metodologia CLIL, né, que é o Language e Content and Language Integrated Learning. Então, assim, é o ensinar conteúdo em língua inglesa. Então, a língua inglesa é a ferramenta para você aprender conteúdos, né? O EFL, a gente fala, nossa, você é do mundo, né, bilíngue ou do EFL? Exato, né? Então, eu já ouvi muito isso. São os professores de língua inglesa, são aquelas escolas que têm o curso, né, desenvolvimento de língua inglesa, na sua normalidade, digamos assim, não necessariamente ensinando conteúdos, mas desenvolvendo a língua inglesa. Né? E uma escola, por exemplo, a Penlife, ela nasce então como uma escola internacional e a sua trajetória foi em julho de 2020. Recente, né? Tem 4 anos. E quando você entra, qual é o seu desafio lá como gestora? O que você entrou? Qual foi o seu trabalho lá dentro, o seu desafio? Antes disso, vou fazer uma observação, que 2020, né, ano de pandemia, quando eu entrei recente, mas a escola nasceu em 2020. Ainda teve esse desafio. Exatamente. Então, a escola abriu as portas em fevereiro de 2020 e fechamos as portas por conta da pandemia em abril. Meu Deus, que desafio. Então, eu digo assim, eu vivenciei o desafio, né, do início da profissão, né, do estar numa escola nova e o desafio da escola de se reorganizar, de se reinventar no meio da pandemia, né? Então, a escola se preparou muito bem, sabe? Tenho orgulho de dizer isso. Não deixamos a peteca cair. Tivemos um tempo ali, o Brasil flexibilizou as férias, né? Não sei se vocês se lembram. A escola fechou por 15 dias para se reorganizar, equipamos a escola para as aulas remotas. E aí, nesse tempo aí, eu cheguei. Uau, no olho do furacão. Eu cheguei no olho do furacão. Então, assim, eu ainda estava na sala de aula, então ainda estava compartilhando. Tinha alguns grupos, né, de inglês, e a gestão, né, da educação internacional. Então, foi o desafio de você começar num trabalho, estar lá num lugar novo, numa proposta nova, e você não poder ver
as pessoas, né? Não poder conversar cara a cara. Então, eu conhecia os professores, né, que, né, faziam parte ali do meu time, mas nunca tinha por visto. vídeo. Exato, só por Só, vídeo, né? né? Então esse foi um grande desafio, né? Assim, aprender tudo, né? Porque era uma escola nova, uma proposta nova. Filosofia, cultura, novo Exatamente. projeto, né? Acontecendo, surgindo. Exatamente. Então, acho que, assim, esse foi o maior desafio. Novo, todo mundo novo, escola nova, né? Gestão nova, no meio de uma pandemia, né? Muitos recursos É a limitados. prova de fogo mesmo. Exatamente. Mas deu tudo certo, enfim. Como eu disse, comecei aí na gestão da educação internacional, mas no ano seguinte, em 2021, já me foi proposta a gestão né, de todo o segmento, né, do Fundamental 2 e médio, e aí a gente já estava aos pouquinhos voltando, né, à normalidade. E Dani, assim, aqui na sua apresentação, você é gestora dos anos finais, do ensino médio, da parte internacional e também da direção escolar. São muitas gavetas abaixo de você, são muitos desafios. Então, assim, um professor, uma pessoa que busca um dia ter uma posição como você tem de gestora, nesse momento, como que foi galgar essa posição para você? Eu acho que é muito trabalho e muito amor pelo que você faz. Quando eu vim de Uberaba para São Paulo, eu fiquei muito tensa, porque eu falei, poxa, né, eu vou para cidade grande, as pessoas coisa, né, São vão me Paulo. massacrar, oh meu Deus, né, será que eu tô à altura, né, como é que tá a minha formação, será que eu tô bem preparada, mas assim, eu acho que é o esforço próprio mesmo, o profissionalismo, o você se organizar, o você se formar continuamente. E eu acho assim, não é ter medo do desafio. Então, como eu te falei, professora de língua inglesa, assessoria de programa bilíngue. Então, assim, a base da minha carreira foi ali no Departamento de Educação Internacional e Língua Inglesa. E é um desafio bem diferente você lidar com tudo, né? Todas as frentes. Mas eu acho que é isso, é a vontade de contribuir, de fazer a diferença na educação, né? O estar pronta para os desafios, o estar pronta para cair e levantar, porque a gente erra muito, né? Sim, somos seres humanos, né? Afinal, e que bom, porque a gente aprende mais, né? E eu acho que é isso. E saber muito bem trabalhar em equipe, porque sem a equipe, né? A gente não é nada. Então você falou, né? Várias posições, né, que você tem ali debaixo do seu guarda-chuva, pelas quais você é responsável, mas tem uma equipe fantástica de apoio, né? Então, assim, tem um time de professores que colabora, né? Tem também as assessorias, desculpa, as assistentes ali de coordenação, os gestores de processo. Então, assim, a gente tem uma rede de apoio também que faz tudo dar certo e que a gente dá conta do recado no final. Dani, vê se eu entendi. Então, assim, um bom gestor é uma pessoa que tem uma visão holística, que tem uma equipe bem formada, treinada, capacitada e que de fato consegue ter essa visão macro para poder entrar em cada área e poder entender qual é a necessidade de cada área. É isso, em resumo? É isso. Eu acho que a gente não pode ter aquele pensamento limitante, né? Então você falou muito bem. Então, nossa, são muitas frentes, e daí? Vamos lá, com a rede de apoio, né? Com o preparo, com formação. A gente dá conta do recado. E Dani, um ponto que a gente sempre conversa, especialmente com diretores da área pedagógica, é o desafio que existe entre a relação escola e família. Como que é o lidar nesse dia a dia, nessa relação escola-família, para você na posição de gestora e para a estrutura, né, da própria Penlife? Sim, realmente é um desafio. Porque a gente tem que pensar, né, primeiramente, no alinhamento de expectativas. Eu acho que isso é por este motivo que, né, a gestão, né, a maioria dos gestores fala, nossa, muito difícil a relação família-escola.
é importante, é essencial, né? A escola não funciona sem a parceria da família, né? E a família conta com a escola, né, para a educação dos filhos. Então, eu acho que, assim, esta relação fica mais suave, mais tranquila, quando se alinha expectativas. Então, o que eu quero dizer? A família sempre tem altas expectativas da escola. Então, às vezes, a família deposita mais responsabilidades na escola, na gestão, nos professores, do que a própria responsabilidade da escola, né? Então, assim, delega-se muita coisa que deveria vir de casa para a escola. Então, por isso, o alinhar expectativas. Qual é o papel da família nesse processo de educação, né, de crianças, de adolescentes? E qual é o papel da escola? Então, quando você alinha essas expectativas, a gente chega até aqui e depois vem a parceria com a família, tudo flui de maneira mais tranquila. Né, a regra, tá claro como essa relação vai acontecer. Exatamente. O difícil é quando você fica ali, né, batendo cabeça, porque um tem uma expectativa, né, a família expectativa da escola e a escola expectativa da família. E se isso não tá claro, a gente fica naquela luta contínua, né? E tem mais dois desafios que em comum, que é engraçado, Dani, que os gestores mencionam, que é a relação, que é um pilar essencial, que é a comunicação, e também o pilar de como que a gente trabalha esse engajamento. Como que vocês têm feito isso lá? A comunicação interna entre o time, né, essa relação entre escola e família, como você mencionou, e essa questão também do engajamento dos alunos em relação às atividades. E eu trago isso, Dani, especialmente porque a gente está vivendo agora um momento especialmente por essa questão da nova lei que surgiu, da proibição do uso dos celulares, que traz à tona essa utilização dos celulares como uma coisa difícil de lidar dentro de sala de aula. Então, o nível de atenção desses alunos com as redes sociais, e que a gente sabe que, por exemplo, TikTok, é 1 minuto ali de atenção. E aí o professor tem que sambar ali muitas vezes na frente de uma aula para trazer alguma coisa relevante que vai prender a atenção desses alunos. Como é que vocês têm feito isso também lá? Para engajar esse aluno, prender essa atenção e do ponto de vista de comunicação interna e externa? 2 desafios também. 2 mega né? desafios. 2 mega desafios. A comunicação sempre né? Tanto a comunicação interna como comunicação com as famílias. Então, a gente usa algumas estratégias importantes, né? Então, a gente tem uma equipe de orientação educacional, né? Primeiramente. Então, a orientação educacional chama, né, todas as famílias dos alunos, né, da Penlife, para fazer aquela conversa inicial, para alinhar expectativas, para entender um pouco do aluno, entender um pouco, né, da rotina da família, e para explicar também, né, sobre a rotina que ele vai ter ali na escola. Sim. Então, esse é um ponto de partida e contínuo, né, que acontece na escola. Reuniões de pais, super importante, com, né, plantão, né, dos professores, porque é importante, né, a família conversar com quem está lidando diretamente com os filhos. Comunicação escrita direto, então, assim, desde recados gerais, como textos, né? Com assuntos importantes para a família ler e refletir em casa com os alunos. Então, estamos conversando sobre os celulares na sala de aula, então vai uma comunicação por escrito também para a família, convidando para conversar com os alunos sobre o mesmo assunto. Sim. Então, já vou puxar o celular. Já estamos preparando um texto, né, com base em pesquisas, em leituras, em discussões, né? Estamos voltando aí de uma semana de planejamento. E essa questão do celular e da proibição nas escolas tá borbulhando, né, na cabeça de todo mundo, da gestão, dos professores, dos alunos e dos pais. Então, assim, por quê? Como você disse, é difícil engajar, porque o aluno está 100% ligado no celular. Então, lá na escola, a gente já tem uma regra. Então, na Penlife, os alunos até o 5º ano, sem celular, não podem levar mesmo. Zero tela. Zero tela, né, no período escolar. Nos anos finais e médio, eles até podem portar, podem levar, mas eles têm os armários, né, onde eles guardam os materiais escolares, e esse celular deve ficar dentro dos armários por todo o período escolar. Então, a gente já tem essa regra. Só que o celular está ali no meu armário, eu estou 100% conectado ainda,
né? Pensando, o que está bombando ali no meu celular e que eu estou perdendo, né? Você já ouviu falar, Dani, do FOMO? Ah. Fear of Missing Out? Então, tá É vendo? isso, todo mundo tá ali, Total. mas você tá, meu Deus, sem mandar minha mensagem. Exatamente, até os pais, Uhum. sabe? Então, assim, os pais também têm essa dependência. Então, eles querem saber em tempo real como estão os filhos, o que eles estão fazendo, eles querem se comunicar, né? Eu vou te buscar a tal hora que, né, vou te apanhar na escola. Então, assim, eles estão, mesmo com o celular distante, eles estão 100% conectados, preocupados, né? Com quantas mensagens estão chegando, quem será que está me ligando, será que tem atualização na minha rede social? Então, assim, é aquele desafio mesmo constante. Então, o que a gente pensa? No educar, no orientar, sempre, né? Por que a gente, né, tem essa regra na nossa escola? Por que é importante? Por que na hora do almoço é importante que você não se conecte no seu celular? Porque você tem que conversar com seu amigo, Sim. você tem que jogar um esporte. Então, a gente tenta sempre por esse caminho da orientação. Duras penas? Sim, né? Os adolescentes são questionadores, não são os adolescentes ali de muitos anos atrás, né? Eles argumentam, né? Então eles querem, né, discutir o porquê sim e o porquê não das coisas. Então, com essa nova lei, o que a gente está se preparando para não ter esse discurso, aqui não pode porque é lei. Né? Isso é maravilhoso. Mesmo porque a gente é uma rede de educação positiva. Então, assim, o aluno tem que fazer o que é certo porque ele sabe o que é certo, não porque alguém manda. Exato. Né? Então, nós estamos alinhando o discurso para dizer, olha, não pode o celular aqui, existe uma lei sim, é por causa da lei, mas por que existe essa lei? Disso, o que né? está por trás? E que legal, Dani, eu não sabia isso sobre a Penlife, e assim, é legal porque traz a criticidade, traz essa visão de mundo. Sim. Puxa, que bacana, não sabia. O nome da escola, né, é Positive Education Network. Então, nós somos uma rede de educação positiva. Mulher, não sabia disso, olha só. Sim, esse é o nome da escola. Aham. Então, rede de educação positiva, porque é isso, acreditamos nisso, né? Desenvolver autonomia moral. Eu faço a coisa certa, porque é certo, né? E se por acaso eu fizer alguma coisa ali que não esteja ok, eu sei das consequências lógicas que isso vai me trazer, né? Então, a gente trabalha sempre este lado e sendo exemplos, né? Equipe gestora, de professores, todos os colaboradores da escola sendo exemplos de boas atitudes. Dani, me surgiu mais duas dúvidas, quero tirar com você aqui. Sabendo dessa camada também, que eu não sabia sobre a Penlife, existe também uma camada de complexidade, que é como que você, como gestora, também faz a formação pedagógica, não do seu time somente de professores, mas também de toda a equipe que trata diretamente com o aluno. Porque a questão, como você mencionou, da educação moral, ela é muito importante. Sim. Porque vai trazer essas questões de criticidade, respeito, a questão da moralidade, da ética. Como que é feita essa formação para manter essa sinergia e essa filosofia? A gente tem formações, né, contínuas, que a gente fala sobre caráter, virtudes. Há 2 anos atrás, me desculpa, às vezes eu me perco aqui na linha do tempo. Há 2 anos atrás, eu participei junto com a direção acadêmica de um congresso em Washington sobre educação do caráter. Então, nos Estados Unidos, isto é muito forte. Você vê um grande país educando o caráter, né? E o diretor da Penlife trouxe isso na proposta de criação da escola, né? Ele também é Por isso o educador? nome também. Que legal, também. isso é importante. Então, a gente tem encontros com todos os colaboradores, você falou bem, né? Não é só o professor que está na sala de aula que tem que ser um bom exemplo, né? Então, fazemos, né, momentos com toda a equipe de colaboradores de segurança, pessoal de manutenção, professores, né, gestores, e periodicamente a gente tem um encontro que a gente chama de encontro de líderes, que são aqueles voluntários de todos os segmentos também, manutenção, gestão, equipe de professores, que querem discutir, né, sobre como a gente pode desenvolver e disseminar
a Uhum. educação do caráter, Sim, né, na sim. escola. Então, assim, isso são encontros contínuos que a gente Uhum, tem ali com equipe para a gente pensar nas estratégias, no como fazer, uhum. né, e discutir sempre isso, né, que nós temos que ser os principais exemplos, né. Nossa, Dani, que legal, viu? Parabéns É, pelo trabalho. então, além disso, a gente tem também o curso de parentalidade positiva, que a gente Uhum. também traz os pais para falarem a mesma linguagem, né, que a E gente são fala. encontros que vocês marcam periodicamente com as famílias para que elas vão até o colégio e lá Sim, elas têm uma a formação. parentalidade sim, Aham. né. Então, elas todo Uhum, ano a gente faz esse curso para pais, né, a gente tem esse curso para pais, uhum. inclusive quem ministra é o nosso diretor, e convida todos os pais, né, de educação infantil até o ensino médio, para discutir sobre Sim. isso. E, como eu disse, né, repetindo, para falarmos a mesma língua. Uhum. Então, relação família-escola, a família tem que falar a mesma linguagem que a escola fala, né? É uma relação de confiança. Então, É. esse é um momento aí de formação para pais também. E esse é um grande diferencial, viu, Dani? Porque a gente enxerga muitas vezes, né, do ponto de vista de relacionamento com a escola, esse abismo que existe entre Uhum, escola e família, uhum, né? E uhum. muitas vezes até um tipo de atrito, porque a percepção da família é uma, a percepção da escola é outra. Então, assim, como é que você une esses valores? Como é que você discute, né? E criar momentos como a Open Life tem feito para unificar isso, nossa, é fantástico. Porque é uma troca, né, como você Sim, mencionou. sim, é uma Uhum, troca. Lógico que, né, é sempre uma construção, né. uhum. E você falou muito bem, a gente trabalha valores aqui, a gente, Uhum, né, também quer saber dos valores da família, mas a gente acredita que quem está lá conosco, né, uhum, quem vai procurar nossa escola, eh, acredita, né, uhum, nessa educação, né, no supracadêmico, digamos uhum, assim, né. Não é só ter conteúdo, mas existem uhum. outras coisas também que são importantes e relevantes, né. E Dani, agora eu vou sair um pouco da seara Uhum, pedagógica para entrar numa coisa que é comum em todas as escolas e acredito que todas enfrentam um grande desafio, que a gente passou agora no final do segundo semestre, que é a campanha de matrícula, uhum. né? Quais são e hoje a gente tem muitos diretores que nos acompanham, que têm curiosidade de saber também quais foram as estratégias ou conversas ou posicionamento de outras escolas em relação à campanha de matrícula. Existe algum tipo. Como que é o movimento de vocês de campanha de matrícula? Qual a estratégia? Tá. Bom, a gente, né, tem uma rede social, né, Uhum, bastante ali forte, que a gente mostra um pouquinho do uhum. trabalho, porque acho que hoje em dia é uma ferramenta Exato, de importante, né, de comunicação, né? comunicação. Fora toda a estratégia de marketing, eu não sei se eu vou saber citar todas, tá? Não, claro, fique Então, tranquilo. outdoor pela cidade, Uhum, né, divulgação de aprovação de alunos para vestibular. A uhum, gente faz também um concurso de bolsa de estudos uhum, para alunos novos. Então, ali meados de setembro, início de setembro, uhum, né, a gente abre este concurso, né, para as pessoas virem até a nossa escola, né, fazer uma bolsa uhum, para tentar, fazer uma prova para tentar uma bolsa. Além disso, a gente chama os pais para uhum, estas conversas, né, sobre a proposta acadêmica e a proposta supracadêmica, né, que é de uhum. educação Sim, positiva. A partir aí do segundo semestre, a gente reúne grupo de pais para conversar sobre a escola, convida, né, sim. grupo de pais para conversar sobre a proposta, em grupos bem pequenos, aquela conversa Uhum. bem Íntimo, gostosa né? e íntima ali de sala de casa, né? A gente convida os alunos também, a gente convida alunos nossos para serem Uhum, os anfitriões ali para apresentar a escola, porque a Penlife tem uma estrutura uhum, maravilhosa, né? Eles passeiam com os alunos que estão uhum. conhecendo a escola ali, apresentam, dando a visão deles, E é né? tão gostoso quando você vê o próprio aluno, né, apresentando a escola, isso Exatamente. encanta mesmo. A gente tem um, um departamento de esportes também bem Uhum. potente ali, né? Sim. E uma estrutura de quadras. Uhum, A gente convida as outras escolas também, uhum, né, para participarem dos jogos ali na nossa escola, né? É uma forma também de, né, de nos tornarmos conhecidos ali no mercado. E
Eu acho que basicamente são essas as estruturas. Eu vou falar um diferencial: atendimento. Atendimento. Né? Então, eu acho assim, um atendimento acolhedor, né? Quando a família vai lá, ela conhece, ela se encanta pela estrutura e se encanta pela parte acadêmica, né? E pela educação positiva. E aí depois ela tem aquele acolhimento, né, na hora de conhecer a proposta financeira, né, de estar aberta para te escutar, para solucionar suas dúvidas, né? Os pais às vezes vêm muito ansiosos, né? E a equipe de gestão também sempre disponível para solucionar dúvidas mais pontuais. Então tem uma equipe comercial bem preparada e bem embasada, mas a gente sempre disponível para, poxa, eu quero saber mais da educação internacional, mais profundamente. Então, assim, a gente se disponibiliza também para fazer esse acolhimento à família. E a família pode voltar quantas vezes quiser. A gente vai estar sempre de portas abertas. Então, acho que esse é um diferencial, sabe? O acolhimento na hora de passar a proposta e de fechar a matrícula, né? Porque eles estão deixando os filhos deles lá, né? E Dani, você falou uma coisa importante. O diferencial, você até mencionou a questão da estrutura, mas o atendimento faz muita diferença, né? A maneira como é conduzido, esses momentos como você mencionou, olha, no momento de apresentar uma proposta financeira, o cuidado com a família, né, no detalhe. Então, puxa, Dani, parabéns pelo trabalho, viu? Ah, obrigada. E Dani, isso me fez me lembrar, quando a gente fala de campanha de matrícula, de um outro dado que surgiu recente, falando sobre a questão de taxa de natalidade. A gente sente, a gente viu agora alguns últimos dados que, por exemplo, se eu não me engano, na região do ABCD, onde a gente está localizado, a taxa de natalidade está cada vez menor. Então, se eu não me engano, estava 0,80 filhos por casal. Então, as pessoas estão tendo cada vez menos filhos, né, por uma série de questões sociais, políticas, enfim, N questões. Vocês, de alguma maneira, sentiram essa questão da natalidade, especialmente nos segmentos de entrada, como a educação infantil? Como que tem sido isso para vocês? Não sei, não sei te dizer que sentimos essa questão da taxa de natalidade, isso fato, né? A gente tem muito mais famílias com filhos únicos, né? Mas de ano a ano, de repente, tem um impacto não tão significativo, mas assim, de números assim, perceptíveis, né? Que entram, né? Ingressam, né? Menos alunos ali na educação infantil. E isso é interessante, Dani, porque os diretores que também conversam com a gente, eles mencionam justamente sobre essa preocupação no longo prazo. É como você mencionou, é de pouquinho em pouquinho todo ano, mas a gente talvez não perceba. Mas no longo prazo, a gente tem percebido que aquela pirâmide que a gente vê de uma grande entrada na educação infantil para ir crescendo a escola, ela começa a virar, né? A gente começa a ter uma base menor, e a gente vê isso nos países desenvolvidos também, como Finlândia, Suíça, entre outros, onde a base é menor e ela vai cada vez diminuindo ainda mais, né? Então é um ponto que quem sabe a gente olhar no futuro, Poxa, né? Com diferenciais. Dani, agora vamos voltar um pouquinho à sua especialização, à sua carreira. Me conta como que é, especialmente quando a gente olha na posição de gestora, para essas outras frentes que você mencionou. Então, eu já entendi que além dessa parte também acadêmica, você tem uma preocupação, e eu queria saber se é uma questão da Dani ou se é uma questão que é importante no papel de gestor, olhar para essa frente de marketing na escola, de relacionamento, de atendimento. Me conta um pouquinho mais sobre esse caminho. Tá. É muito importante, né? Eu acho que tudo está relacionado. Quando a gente começa a pensar, poxa, esse não é o meu papel, esse é do marketing, esse não é o meu papel, esse é de vendas, do atendimento, tem tudo para não dar certo, né? Eu acho, essa é a minha opinião. Então, tudo está conectado. Tudo tem que estar. Todo mundo tem que saber um pouquinho do papel de todo mundo, não aprofundadamente, lógico, impossível, mas todo mundo tem que estar sabendo de tudo. E todo mundo tem que falar a mesma língua, sim. Então, assim, a família é acolhida desde, né, da recepção, então tem a mesma linguagem, o mesmo tratamento, o mesmo acolhimento, até quando ele chega na sala de aula que finalizou todo o processo, né? Tudo está conectado. E é importante, de fato, que esse gestor tenha essa visão holística. Sim,
Sim, também. Participe à medida do possível, Uhum. participe um pouquinho de tudo, entenda, né, o que está acontecendo, como são os processos, Uhum. mesmo porque lá no final, né, quando você vai ver os números, né, na escola está crescendo, a escola não está, quando você está por dentro um pouquinho de tudo, você acaba sendo mais fácil para você criar mais estratégias, né? De novo, a gente erra, de repente, né, um ano não é tão bom como o outro, então isso serve para a gente aprender um pouquinho do que está acontecendo. E traz lições valiosas, né, Dani, como você mencionou, na questão de número. Então, assim, o que a gente acertou, o que a gente está errando para que no próximo ano a gente consiga trazer inovação e tudo mais. E quando a gente fala de inovação, Dani, hoje, na sua visão, pela sua experiência, o que não pode faltar dentro de uma escola? Esse é um ponto um. Uhum. E eu vou emendar com uma segunda pergunta. Hoje, o que você está enxergando no mercado educacional, Dani, como uma grande inovação? Tá. O que não pode faltar numa escola? Como um projeto pedagógico. Por exemplo, um deles eu acho que você já citou, que é a sua especialidade, que é a questão da internacionalização, um programa bilíngue, né? Sim. Hoje a gente vê um movimento muito grande de escolas querendo ter o seu próprio programa bilíngue ou se internacionalizando. Então, eu acho que isso veio para ficar. Não é uma moda e é uma coisa assim, a escola que tem, aliás, a escola que não tem, ela está perdendo. Esse é o meu sentimento. Não sei se você Sim. enxerga de outra forma, Eu Dani. tenho também esse sentimento. Então, assim, de alguns anos, quando eu comecei, né, como eu te disse, na assessoria de programas bilíngues, isso era muito embrionário, era muito pequeno, né? Hoje em dia, o que eu vejo? Todas as escolas já entendem a importância da internacionalização ou da língua inglesa, né? O Brasil demorou muito, tá? Demorou muito para entender que o inglês, uma segunda língua, a língua estrangeira, era essencial. Inclusive, perdemos de muitos países da América Latina, né, que estão ali abaixo do nosso nível de desenvolvimento. Eu vi que menos de 1% da população brasileira fala inglês, né? Então, mas as escolas, de certa forma, entenderam. E elas entenderam que elas, né, podem dar conta da educação internacional, né, do inglês, né, da língua estrangeira, né, na própria escola, né? Então, assim, as escolas já se viram muito bem nesse sentido. E a gente tem um mercado muito bom de profissionais, né? Então, assim, já que eu falei dos profissionais, não pode faltar numa escola bons profissionais, profissionais capacitados e, principalmente, profissionais que se formam continuamente, porque a gente está falando aqui de coisas que mudam, assim, de um ano para o outro. Eu falei de 2020, hoje estamos completamente diferentes, né? Então, assim, formação, né? O que mais que não pode faltar? Eu acho que um acadêmico forte, que dê escolha para os alunos. Que tipo de escolha? Poxa, eu chego lá no final da minha educação básica, eu posso escolher o meu futuro. Não importa qual seja, né? Quando eu falo a escola dá escolhas, é porque você leva na bagagem conteúdo ou experiências, vivências necessárias para você escolher, né? Quero fazer a faculdade aqui do ladinho da minha casa porque é perto, ou quero fazer uma faculdade nos Estados Unidos, eu posso, eu tenho escolhas. Ele é cidadão do mundo agora. Isso eu acho que é muito parte, né, do acadêmico forte. Então, material potente, né, que faça com que o aluno que consiga, né, se aprofundar ali na área que ele gosta ou que ele precisa. Eu acho que o uso de tecnologia é essencial. Então, isso aqui que a gente está fazendo hoje é essencial, porque a nossa geração é visual, é vídeo, é audiovisual. Então, não é mais só escrever, né? Isso é importante? Importantíssimo, mas isso é importante. Então, assim, essa tecnologia, não só de aparelhos, né? Mas essa veiculação, eu acho que é essencial. E essas oportunidades, né? Porque isso aqui também é ganho de conteúdo, são essenciais. Conecta muito com essa visão, Dani, com o Howard Gardner, né, da teoria das inteligências múltiplas, né? Exatamente, né? A gente aprende de diferentes formas e hoje a gente tem uma geração totalmente audiovisual, né? E multicanal, né? Exatamente. Então, assim, proposta do novo ensino médio, eu acho que foi uma
uma inovação bacana. Então, vou explicar. Todo mundo fala, nossa, o novo ensino médio, meu Deus, quantos problemas. Por que eu falo que foi uma inovação? Eu acho assim, inovou no sistema brasileiro, educacional brasileiro, na minha opinião. O que aconteceu foi que a gente teve que mudar toque de caixa, né? Olha, vamos fazer amanhã o novo ensino médio e vai ter itinerário, tal, eixo estruturante. Então, a gente teve que fazer tudo muito rápido. A gente, eu digo, todas as escolas. Exato. Né? Eu acho que vocês escutam aqui os gestores falando sobre. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Às vezes, muitas escolas falaram, poxa, vamos oferecer aqui o que a gente tem de pronto, né? Porque a gente tem que oferecer os itinerários, as eletivas e vamos fazer o negócio acontecer. Mas quando a gente faz sério, né? Para mim isso é muito inovador e muito legal, porque você começa, né, a dar essas escolhas para os alunos, né, no início do ensino médio, né? Então ele pode escolher ali a área de conhecimento que ele quer se aprofundar. Não é o caso da Penlife, mas escolas ali que oferecem um ensino técnico. Poxa, eu quero ir, né, para essa parte, para ver como que é. Então, assim, é um teste para você ver o que você vai fazer no seu futuro. Então, assim, eu particularmente acho que quando é bem feito, e assim, eu falo com bastante orgulho que a gente faz bem feito, né? A Penlife tem uma proposta muito bacana, então eu acho que isso é uma inovação, foi uma inovação importante. A gente está ainda, né, melhorando, né? Teve uma nova proposta de carga horária, né? Que de repente vai casar mais com o sistema educacional brasileiro, que é e com o ingresso nas universidades, que é por vestibular, que é por conhecimento. Mas tem uma coisa que também, de repente, algum dia a gente vai chegar lá, que eu acho que a gente ainda tem muita quantidade de conteúdo, né? A gente se preocupa muito com quantidade. E ok, é o nosso sistema, de novo, repetindo, né? Eu preciso demonstrar o quanto eu sei para entrar numa boa universidade no Brasil. Quem sabe a gente se aproxima ali do sistema americano, que vai importar também o que você é. O que você faz para a sociedade, né? Ou para você mesmo, em benefício do outro, em prol do outro. Então, isso, né, nas faculdades internacionais, né, quando você vai se candidatar para uma faculdade americana, Importa a sua trajetória, não importa. né? Importa quem você é também. Exato. E talvez isso tenha um grande peso, né, além do seu acadêmico. Então, quem sabe a gente vai caminhando, né, para isso também, para ingressar nas nossas universidades, né? Dani, agora também uma última curiosidade, antes de a gente entrar na última etapa, que são as perguntas dos nossos convidados que estão nos assistindo. Eu sei que há um tempo atrás estava discutindo a legislação, acho que vi isso em Minas, da sua terra, sobre a questão da legislação a respeito da quantidade de horas de inglês, porque estava uma questão de programa bilíngue, quantidade de horas. Você sabe se teve alguma atualização? Nossa, não sei. Não? Não. Mas havia essa discussão em algum momento, não havia? Havia, sempre. Pela questão do boom dos programas bilíngues. A questão era o seguinte: quantos % de língua inglesa eu tenho que ensinar, eu tenho que usar na minha rotina escolar para eu ser uma escola bilíngue? Esse era o ponto. Esse era o ponto. Aí, 60% dos conteúdos têm que ser ensinados em língua inglesa. Aí você é considerado uma escola bilíngue. Porque a escola bilíngue não tem uma regulamentação, né? Então, até então, cada um faz do seu jeitinho com algumas premissas, né? Algumas regras. Assim, sendo muito sincera, eu não tenho uma atualização disso, mas tem uma tendência ainda de se regularizar, né? De ter uma normativa, né? O que vai ser uma escola bilíngue. Entendi. Tá. Vamos entrar no quadro das perguntas, Vamos Dani? lá. Dani, a gente tem aqui do Cláudio Baroni e ele pergunta sobre a questão de como é que você está enxergando o uso da inteligência artificial agora na educação. Ótima. Vocês estão tendo algum problema? Algum ponto, enxergando, Dani? Nossa, de forma positiva. Tudo que você sabe usar e você ensina, né, como usar da melhor forma, é muito benéfico. Não tem jeito de eu falar que a inteligência artificial é negativo. É o futuro, né? É o futuro. É o futuro agora. Ela está aí, né? Então, assim, de novo, orientar, né? Educar. Existe. Como é que eu vou usar isso para o meu benefício, né? E, de novo,
valores, né? Eu não posso simplesmente pegar, copiar e me dar o crédito, porque o crédito não é meu, né? Então, assim, sempre como é que eu posso usar a Sim. inteligência artificial? Bom, vai me ajudar, né? Vai me ajudar a pesquisar, a estudar sobre alguns assuntos que eu não tenho domínio, mas eu não posso simplesmente copiar e falar que aquilo é meu, Sim. né? Ou achar que eu aprendi alguma coisa simplesmente fazendo a inteligência artificial fazer para mim. É de novo, né, Dani, que você falou, ter criticidade, pensar, não é Exatamente. só copiar lá e jogar. Não é só um copia e cola, mas assim, no próprio portal do material didático, né, que é o material do Sistema Etapa que a gente usa na Penlife, a gente tem um programa, né, Mentorear, que é um programa para você praticar a produção de texto e o texto é corrigido pela inteligência artificial, né? E assim, uma ferramenta muito bacana, muito Legal. importante. Professora Maria Helena pergunta: como o colégio trabalha para promover uma educação inclusiva? Bom, isso daí também é um assunto importante. De novo, acolhimento, né? Acolhimento, né? De quando o aluno foi procurar a escola. É importante demais a parceria da família para, de novo, alinharmos expectativas e a família trazer para a escola qual que é a necessidade do aluno e a gente trabalhar continuamente. Então, assim, partimos da formação e partimos daquela ideia de que cada aluno é diferente, né? Então, assim, o olhar do professor cuidadoso nas primeiras, né, semanas de aula, nas primeiras aulas, observar as necessidades e as potencialidades dos alunos, e aí trabalhar junto com a orientação pedagógica, orientação educacional, coordenação pedagógica, o que a gente vai fazer para acomodar aquela necessidade. Tá? E uma última pergunta aqui do Tiago Ferreira. Ele diz: quais ações ou projetos vocês implementaram que tiveram maior impacto na comunidade escolar? A gente tem alguns projetos. Alguns projetos, então assim, desde as ações solidárias, a gente tem projeto de sustentabilidade, então a gente recolhe tampinha plástica, faz reciclagem de óleo, recicla lixo e aproveita os restos, né, de alimentação para né, para fazer uma compostagem, adubo, para usar na nossa horta. Tudo que é colhido na horta vai para a comunidade escolar. Né? Os alunos levam para casa, mas os colaboradores também levam. A gente tem uma parceria com uma organização não governamental, então a gente tem um grupo de meninas que vieram estudar na escola no ensino médio, né, com uma proposta de terem uma oportunidade de universidade. Então, a gente, né, construiu essa parceria também. Campanhas de arrecadação de lenços, né, para pacientes em tratamento de câncer, distribuição de brinquedos. Então, nós levamos os alunos, recolhemos os brinquedos, Dia das Crianças, né, para o Dia das Crianças, por exemplo, e um grupo de alunos é responsável por ir até as comunidades e entregar os brinquedos. Em algumas ocasiões, a gente já convidou crianças, né, carentes para virem aproveitar a estrutura da escola também. Então, assim, e sempre tentando envolver os alunos nos projetos, para que não seja uma coisa só institucional, mas uma coisa, né, da cultura da escola, né? Dos alunos, dos colaboradores, de todo mundo ali que faz parte da nossa comunidade. Dani, adorei conversar com você. Eu Quanta também gosto de muita coisa. Olha, se Não deixar. É muita coisa. Com certeza, assim, eu tentei fazer justiça, né, para tudo que a gente tem e propõe. Pode ser que eu tenha esquecido até alguma coisa. É uma nova oportunidade de você voltar aqui depois para a gente Exatamente, continuar mas, conversando. Assim, como a gente falou, é uma escola super nova, né? Sim. A gente é um bebê, né, de 5 anos que está crescendo com uma proposta muito bonita, muito bonita. E acho que muito importante, nós estamos fazendo e vamos fazer muita diferença ainda. Isso aí. Ô Dani, por favor, conta um pouquinho como a gente te encontra nas redes sociais, se você puder deixar um contato. Então, por gentileza.
Tá bom. A gente tem a nossa rede social, que é o @penlifeschool. A gente posta bastante material ali, o que acontece no dia a dia. Tem um story todos os dias, que é o nosso bom dia, o que acontece na escola no dia a dia. Eu também tenho uma rede social, que é @DaniMendonça1504. A gente tem o site também da escola, penlifeschool.com.br, que tem todas as informações sobre a escola, estrutura, algum material também de divulgação ali no site. E espero que vocês visitem aí as redes sociais e conheçam um pouquinho mais. Eu tentei falar um pouquinho do que é a Penlife International School, mas tem muito mais. Sigam a Penlife, gente. Eu quero agradecer vocês também que acompanharam esse nosso bate-papo. Quero agradecer você novamente, viu, Dani? Foi muito bom receber aqui você. Foi muito legal porque a gente conseguiu conversar sobre tanta coisa, né, em tão pouco tempo. É verdade. Então, gente, agradeço. A gente também vai deixar aqui em algum cantinho da tela um cupom especial para esse momento da nossa live, para que você, professor, gestor escolar ou que trabalha no nicho da educação, queira se desenvolver na sua carreira. Então, aqui os cursos da Educativa vão trazer justamente esse papel, como a Dani mencionou, da importância da formação continuada, de você estar se olhando e se atualizando sempre para esse mercado educacional. Afinal de contas, a gente não pode parar no tempo, né, Dani? Exatamente. Então, gente, até o próximo encontro. Muito obrigado e até mais.